Boa noite. Ainda falando sobre especialidade, né? Vamos ver pneumologia. É a especialidade médica que estuda o sistema respiratório, principalmente as vias respiratórias inferiores, traqueia e brônquios, pulmões e pleura, tecido que recobre os pulmões. Além dessas regiões, os pneumologistas também avaliam o mediastino, área do corpo que se situa entre os pulmões. Você sabe quando procurar um pneumologista? Um grande engano é pensar que esse profissional deve ser solicitado apenas em casos de pneumonias. A pneumologia é a especialidade médica responsável pelo trato de todos os tipos de doenças respiratórias e pulmonares. O pneumologista é um profissional capacitado a diagnosticar tais doenças e encontrar anomalias que danifiquem a saúde e bem-estar do paciente. É o papel de especialista identificar os males pulmonares, realizar o tratamento recorrente e orientar o paciente sobre os cuidados preventivos. Os pacientes devem procurar um pneumologista sempre que forem notados sintomas como chiadeira ou sibilâncias, são parecidos com assobio no peito, além desse excesso de cansaço ou falta de ar. Então, o pneumologista é muito importante para a área dos pulmões, tanto também das vias, vias aéreas inferiores, tá? Como de traqueia e brônquios, como bronquíolos, e todo o pulmão. Não as superiores, tá? Somente as inferiores. Quais são os riscos das doenças pulmonares? Segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças pulmonares matam milhões de pessoas por ano. Entre as doenças mais mortais relacionadas à pneumologia, as infecções de vias aéreas inferiores, como a pneumonia e a bronquite, causaram cerca de 3 milhões de óbitos em 2016. A DEPOC, o que é a DEPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é onde envolve efisema pulmonar, onde envolve bronquite. São condições que obstrui vias aéreas, dificultando a respiração também. Foi responsável por tirar 3 milhões de vidas no mesmo ano. Quando diagnosticada por pneumologista, essa doença deve ter diversos tratamentos que retardam sua progressão, controlando sintomas e reduzindo suas complicações. Junto às doenças acima, a tuberculose, que matou 1,3 milhões de pessoas em 2016, entrou para as 10 principais causas de morte no mundo. Todas elas podem ser diagnosticadas e tratadas sem apresentadas a um profissional especializado. Claro, não precisa, mas o pneumologista é a especialidade mais adequada para essa área. Quando devo procurar um pneumologista? Sintomas comuns em doenças pulmonares precisam de certa atenção. A busca por um especialista deve ser necessária quando a pessoa apresenta alguns dos seguintes sinais e sintomas: cansaço em esforço, roncos, falta de ar, tosse seca ou não, apneia do sono, curtos períodos em que o indivíduo deixa de respirar durante o sono, dor ou chiado no peito, rouquidão, hemoptise, que é a eliminação de sangue proveniente dos pulmões ao tossir, infecções respiratórias frequentes. Então, um dos sintomas, desses aqui, eu tenho que buscar um pneumologista. Exames relacionados. A espirometria é um exame que mede os volumes e os fluxos expiratórios e inspiratórios, mede o ar que entra e sai dos pulmões. Espirometria, o nome do aparelho é espirômetro. Durante a faculdade de medicina, eu e meus amigos fizemos um espirômetro, com um galão de água, e uns gráficos, mangueirinha para soprar, tá? Então você vai soprar e puxar o ar no espirômetro para medir a quantidade de ar que você pode soltar e a quantidade de ar que você consegue puxar, para ver se os seus pulmões estão perfeitos. Radiografia do tórax. O raio do tórax avalia os pulmões, o tamanho e contorno do coração, do mediastino, da pleura, o diafragma e os ossos da caixa torácica, que é costela externa e vértebras. Um dos exames médicos mais realizados é o raio-x de tórax. Tanto AP como PA, anteroposterior, posterior.
Muito usado também para me poder ver se há, né, edema pulmonar, né, derrame pleural, tudo é importante esse raio-x. Tomografia computadorizada para uma visualização mais detalhada da estrutura pulmonar. Caso um pneumotórax, eu posso ver tanto radiografia como uma tomografia, um hemotórax, né? Procedimentos. Uma toraconcetese é um procedimento médico de acesso à cavidade pleural por punção, com a finalidade de diagnosticar, tratar ou resolver o derrame pleural, pela remoção do acúmulo normal de líquido ali presente. Então, essa toraconcetese é quando há, vou dizer no popular, água na pleura. Então, pleura é aquela camada, aquela membrana que recobre o pulmão. Então, ali contém líquido, contém ali mais ou menos ali uns 5 a 20 ml de líquido para lubrificar o pulmão. Quando acontece muita água, acomete muita água, é chamado de derrame pleural. Tem que drenar através da toraconcetese. Broncoscopia. A broncoscopia é a endoscopia do aparelho respiratório, realizado por especialista que é realizado para diagnóstico e coleta de exames laboratoriais diretamente nos pulmões. A broncoscopia é como se fosse uma endoscopia, né, pelo nariz, chegando até o pulmão. Aí vem a traqueostomia, é uma abertura externa feita na traqueia, onde será inserida a cânula, que fica dentro da traqueia, indicada no caso de obstrução de vias aéreas, edema de glote e outros. Né? Intubação endotraqueal é um procedimento que se introduz um tubo pela boca do paciente para mantê-lo respirando. Então, eu faço intubação quando o paciente não consegue mais respirar, ou há uma obstrução das vias aéreas, que não consegue passar ar, o paciente tem dificuldade e o paciente realmente não consegue sozinho respirar. Aí tem que intubar o paciente. Essa intubação pode ser pela boca, chamada de endotraqueal, pode ser também feita pelo nariz, né? E também feita por transtraqueal, feita pela traqueostomia, certo? Quais doenças estão tratadas por esse médico? São inúmeras as doenças pneumológicas registradas pela medicina. Entre as mais recorrentes tratadas por pneumologistas estão pneumonia. Pneumonia, né, é uma das doenças que mais atinge a população, referindo sobre doenças pulmonares. Né? Então é um processo de infecção, inflamação. A pneumonia, pessoal, ela atinge o quê? Os alvéolos pulmonares. É como os alvéolos estivessem encharcados de água. E essa água pode acometer pus, tá? Se caso ficar grave. Então imagina aí, se tiver congestionado os alvéolos, começar a ter secreção. É os alvéolos que faz o quê? A troca gasosa. Como é que eu vou conseguir respirar normal? Eu vou sentir o quê? Um cansaço, tá? Vou ficar ofegante. Então a pneumonia mata, tá? Rapidamente, se eu não conseguir tratar e reverter a situação com antibióticos, tá? Então a pneumonia tem sintoma de febre alta. Se você tiver febre alta, fraqueza, já é sinal que você está ruim, que já tem até pus dentro dos alvéolos, tá? Dor no tórax, calafrios, tá? Confusão mental. Então tudo isso são sintomas de pneumonia, tá? O tratamento é sempre com antibiótico, tá? Antibióticos potentes, tá? Para poder fazer o quê? Tirar essa infecção dos alvéolos e você poder respirar novamente normal. Tá? Os alvéolos estão congestionados. Pneumonia, realmente, ela te dá um cansaço muito grande. Você fica ofegante porque você não consiga respirar direito através dos alvéolos que estão congestionados. Edema pulmonar, né, que é diferente do derrame pleural. Diferente, diga assim, a localização. O derrame pleural é água na pleura. Edema pulmonar é água dentro do pulmão. É líquido dentro do pulmão. E esse líquido dentro do pulmão, ele vai fazer o quê? Também vai congestionar os alvéolos ou ajudar a congestionar também a parte dos brônquios. Tá? O edema pulmonar, ele também é frequente. Tá? Ele é frequente, né, na pneumologia. Tá? Então, esse acúmulo normal ali de água, né, que provoca nesses espaços capilares, pode provocar isso aí. Tem que drenar esse líquido, certo?
Essa água, diferente da pneumonia, a pneumonia é um líquido infectante, é um líquido infeccioso, como vírus, parasita, bactéria, fungo. Já essa água não, essa água pode ser preveniente do coração, do sangue, de alguma coisa que está indo para ali, tá? Embolia pulmonar. Embolia pulmonar, né, é causada pela obstrução das artérias dos pulmões por um coágulo, um trombo, né, chamado de embolos. Ou seja, se o camarada já tem uma trombose, aquele trombozinho sai dali e engancha no pulmão, é chamado de embolia pulmonar. Se ele obstrui ali a passagem de sangue no pulmão, vai fazer com que o ar não passe, não faça troca gasosa e o paciente vem a óbito. Então, a embolia pulmonar é muito perigoso, mata mesmo, tá? É uma das doenças muito perigosas, comparando aí sobre as doenças pulmonares, tá? Então tem muita falta de ar, tosse seca, febre, tá? A outra é efisema pulmonar. Ela está entre o DPOC, né? DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Efisema, né, e bronquite, ela encaixa aí em DPOC. São doenças, né, ou seja, que ocorre uma destruição dos alvéolos, que se torna insuflados, né, impedindo a realização da troca gasosa, tá? Então, dá muito pessoas tabagistas, tá, fumantes, essa efisema pulmonar, certo? Então, dificuldade para respirar, as toxinas, né, destroem os alvéolos, que realiza a troca gasosa pulmonar. Então, essa aí também, ela é degenerativa, não tem como reverter a situação, tá? Tem que fazer fisioterapia, deixar de fumar, tá? Mas é muito, muito difícil reverter a situação de efisema pulmonar. Tuberculose, né, é uma bactéria, né, uma bactéria Koch, que causa tuberculose, né. É uma bactéria muito severa. O tratamento da tuberculose é gratuito pelo SUS, tá? Uma pessoa com tuberculose, ela tem que se prevenir para não passar para os demais. Ela pode ficar incubada até 10 anos, tá? Você pode contrair a bactéria hoje e ficar até 10 anos incubada no teu corpo, para depois ela se manifestar. Quanto mais tempo ela passa incubada, pior fica, ou seja, ela sai pior, ela não só apenas sai no pulmão, como sai no rim, no coração, nas córneas. Então a tuberculose, ela tem tratamento, o tratamento dela é longo, 6 meses, tá? É um tratamento que tem que ter 4 antibióticos, tá? Nos 2 primeiros meses, depois mais 2 antibióticos. Então, é um tratamento bem extenso, tá? Porém, tem cura, tá? Se não cuidar, você morre rápido, porque a tuberculose é como se fosse um câncer no pulmão. A apneia do sono. A apneia do sono é quando você, à noite, quando está dormindo, você fica alguns segundos sem respirar. Isso pode ir aumentando progressivamente e causar aí um dano cerebral. Então, a apneia do sono tem que ser investigada, tem que ver a posição de sono, a posição que para dormir melhor, que você não venha ter essa apneia, né? E sempre procurar um pneumologista. Fibrose cística. Essa fibrose cística, gente, é genética, tá? A fibrose, ela já nasce com fibrose, não se adquire fibrose, tá? É uma doença também não é muito popular, assim, é difícil, tá? Mas ela conhecida também como mucosidade, a doença do beijo salgado, é uma doença genética cujas manifestações clínicas resultam na disfunção de uma proteína denominada cistifibrose, tá? Transmembranae. Então, basicamente, é um defeito genético, certo? Não se adquire, se nasce com ela, tá? A pessoa com a fibrose cística já nasce, tá? E ela é uma doença recessiva, ou seja, os pais serão portadores do gene recessivo, mas eles podem ser portadores assintomáticos, certo? E há também a possibilidade onde, por exemplo, a mãe ou o pai passa para o filho. Então, não tem cura, tá? Não tem cura, porém, dá para viver com
com medicamento, dá para viver através de nebulizadores, né, para poder fazer inalação constantemente, para limpar a passagem de ar ali nos pulmões, tá? E o câncer de pulmão, né, que é um dos piores, porque tem que remover toda a massa, né, pulmonar para você ter tirada para poder fazer o tratamento. Então, câncer de pulmão dá mais pessoas tabagistas, pessoas que fumam, né, há muitos anos. Tratamento também, pessoal. O tratamento vai depender de qual é a etiologia, né? Ah, é pneumonia? É antibiótico, né? A apneia do sono tem que investigar, é problema de vias aéreas superiores, tá? Ah, o problema é o quê? O problema é fibrocística, fazer nebulização, passar medicamentos, né? Como para asma, para limpar os brônquios, tá? Então, a asma também é uma das doenças que o pneumologista trata. Então, tem inúmeras, né, doenças aí de pneumologia que tem inúmeros tratamentos também. Então, dependendo da etiologia, é o tratamento, certo? Mas a maioria é antibióticos, tá? Broncodilatadores e assim sucessivamente. Ficamos por aqui.